Aleluia. Queridos irmãos, para nós, aqueles que estamos reunidos já por não sei quantos anos, com aquele grupo chamado Comunhão de Ministérios Translocais. 8 anos, 9, 10, quantos? 10? 20? 10 anos? 7? Muito bem, muitos anos. Nosso histórico Abílio disse, são 27 anos desde aqueles encontros com um grupo de Foz. Depois, Deus acrescentou uma nova geração que estamos reunindo-nos nestes últimos, imagino que são como 10 anos já. 2 vezes por ano estamos juntos, aqueles que estamos dando cobertura de maneira direta ou indireta à maioria de todos vocês. Então hoje é uma alegria muito grande, uma festa para nosso coração e para o coração de nosso Pai, estar todos juntos aqui em amor, em comunhão e unidade. Você concorda? Se você concorda, bate palmas ao Senhor por esta unidade. Nos últimos 12 anos, Deus nos levou a entrosarmos com ministérios apostólicos de todo o mundo. No ano 2000, na Itália, tivemos nosso primeiro encontro de ministérios translocais. Éramos em torno de 11, 12 pessoas. Aí estava Giovanni Traetino, que vocês já muitos conheceram, Ernest Comanapali, Pizza Nunard, estávamos também nós 3, Abílio, Christian e eu, naquele encontro. E de aí para frente, cada ano esse grupo foi reunindo e crescendo. Hoje somos em torno de 40 membros de aquilo que chamamos Apostolic Fellowship International e Comunhão Apostólica Internacional. E estamos reunindo-nos uma vez por ano como mínimo. E a diretoria, que também formamos parte, nos reunimos 2 vezes por ano. E foi maravilhoso ver que aquelas verdades que Deus tem revelado a nós, muitos anos, já mais de 40 anos para aqui, também tem revelado as mesmas coisas a outros irmãos em outros cantos do mundo, e uma confirmação, um enriquecimento, um acrescimento, porque a graça diversa e as revelações de Deus vão completando a edificação da igreja, o corpo de Cristo no mundo todo. Louvado seja o Senhor por isso. Ano passado, nosso encontro foi em Sudamérica, na Colômbia, na cidade de Bogotá. Lá foi nosso encontro internacional apostólico. Eu tive lá a responsabilidade de dar uma palestra naquele ambiente apostólico, e alguns irmãos que estão aqui participaram de aquele encontro. Ontem, quando nos reunimos, esse grupo menor, coordenadores de CMT, sugirieron
que eu compartilhasse com vocês aquela palestra que teve que ministrar lá em Bogotá. Infelizmente, as apostilas estão em espanhol, porque foi decidido sobre a hora, mas vão ser traduzidas por Jamé. Onde está Jamé? E ele vai colocar no sítio. Como é, Jamé? Sai, vem aqui para... Você pode anotar, e você depois de 15 dias, pode ser, Jamé, 15 dias? Um mês? Não, em 3 dias está pronto. Servindocomapalvra.com.br www.servindocomapalvra.com.br 15 dias, se Deus quiser, está lá. Amém. Então você vai ter a apostila em seu próprio idioma. Então agora, ao mesmo preço, você vai aprender a palavra e vai aprender espanhol. Tá bem? Muito bem. O tema é o caminho da igreja até sua plenitude. Em espanhol, el camino de la iglesia hacia su plenitud. E o texto que vamos a iniciar, aí está em espanhol, mas você tem a Bíblia portuguesa ou brasileira e pode abrir em Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 6. Vamos ler os primeiros 3 versículos. Oséias está no Antigo Testamento. Depois dos profetas maiores, o primeiro livro dos profetas menores, Oséias, depois de Daniel. Muito bem. Diz assim. Esqueci que este é o encontro de pastores. Desculpa. Estamos acostumados com a congregação, não, que não sabem onde fica Oséias. Me perdoa. Muito bem. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Outras versões dizem nos ressuscitará. Ao 3º dia nos levantará e viviremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. E outro texto que vamos a vincular com este está em 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, e diz, 2 Pedro 3, 8: não deveis esquecer que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tem um terceiro texto que gostaria de ler na introdução. 1 Crônicas, capítulo 12. 1 Crônicas 12, versículo 32.
dice: dos filhos de Issacar, 200 principais, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Possivelmente, este seja um dos versículos que mais claramente define uma das características mais importantes do ministério dos apóstolos e profetas. Hoje, mais que nunca, a igreja precisa ouvir aos conhecedores dos tempos. E provavelmente Deus tem feito surgir essa comunhão apostólica internacional que me referi antes, com a finalidade de que neste período vital da história da igreja no mundo, surjam 200 conhecedores dos tempos que saibam o que a igreja deve fazer neste século e neste terceiro milênio. O tema da consulta apostólica do ano passado na Colômbia foi: olhemos ao futuro. A igreja do terceiro milênio. Queridos irmãos, se você vê a inferência deste texto de Oséias: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará. Se um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, a aplicação desta palavra poderia ser muito bem dirigida à igreja do terceiro milênio. No segundo milênio, que iniciou no ano 1001, a igreja mundial experimentou o ponto mais baixo e oscuro da sua história. Além da perda da espiritualidade, no ano 1054 ocorreu o grande cisma entre as igrejas de Oriente e Ocidente, com a excomunhão mútua, recíproca, entre católicos que aceitavam o papado de Roma sobre a Igreja Universal e as igrejas de Oriente que não aceitavam essa pretensão do bispo de Roma. Então se produz na igreja nominal o primeiro cisma importante a nível internacional. Na época, os líderes da igreja nominal se afundavam na sensualidade, a ambição pessoal, o poder, a ambição do poder, a ambição por as riquezas materiais e a opulência. A santidade estava ausente. E ainda que Deus sempre tive um remanente fiel em todo o mundo, mas em geral a situação da igreja, o cristianismo oficial, era uma decadência impressionante. No século XVI, o intento dos reformadores em querer renovar a igreja concluiu com
a excomunhão de Lutero e de outros. Isto desencadenou uma divisão tras outra, até chegar ao quadro atual tão complexo da fragmentação da igreja e um sinnúmero de igrejas ou denominações, não só separadas da igreja de Roma, sino também separadas entre si, o povo protestante evangélico, em miles e miles de denominações. Os reformadores, buscando voltar à verdade da palavra, sem propor, romperam outra verdade absoluta e inegociável, estabelecida por os apóstolos do Novo Testamento. Qual é? A unidade indivisível do corpo de Cristo. Nós damos graças a Deus por todos aqueles princípios bíblicos e as riquezas espirituais que os reformadores recuperaram ao longo destes últimos 5 séculos e nos legaram. Sem eles, hoje não estaríamos onde estamos, pero a sua vez devemos confessar e reconhecer que ainda hoje nos resulta muito difícil, em nosso próprio interior e experiência, apagar completamente nossos genes, o DNA, como dizem vocês, DNA protestante da divisão. Nos genes, na genética, DNA protestante está a semente da divisão. E ainda hoje estamos padecendo aquela divisão que está em nossa própria genética histórica. O século XX, o último século do segundo milênio, tem sido um século tremendo. 2 guerras mundiais derrubaram estrepitosamente a ilusão de um mundo quase perfeito, pré-anunciada desde os séculos anteriores por a modernidade. O século XX seria o século das luzes, o século onde a humanidade, por a força e o progresso do próprio homem, atingiria o nível máximo na sociedade, um mundo quase perfeito. Aquela ilusão caiu totalmente com 2 guerras mundiais. A sua vez, o Senhor da história enviou ao mundo, no século XX, 3 grandes ondas do Espírito Santo sobre a igreja do mundo, e cada onda superando a onda anterior e incluindo em essa nova expressão. Na minha visão e fé, o século XX tem sido o prelúdio e a preparação para que o que Deus fará no terceiro milênio. Vamos falar disso mais à frente, mas vamos ver um momento essas 3 ondas do século XX, ondas do Espírito. Primeiro, o avivamento pentecostal, com o derramamento do Espírito, desde o mesmo início do século XX. O Senhor da história, conhecedor de todas as coisas de antemão, antes da Primeira Guerra Mundial, já enviou o Espírito Santo visitando a sua igreja. Amém? Segundo movimento, segunda onda,
o movimento de renovação que atingiu quase todas as denominações, protestantes e católicas, e em todas as nações do mundo, a partir da década dos anos 60. Terceira onda, o surgimento no mundo do movimento apostólico e profético, para que a igreja recupere a revelação do mistério de Cristo e do corpo de Cristo, a fim de que ela, a igreja, segundo o eterno propósito de Deus, progreda para sua plenitude na história e cumpra sua missão integral no mundo. A maioria de nós fomos atingidos por a segunda onda e a terceira. Por isso estamos aqui. E temos recebido indiretamente a primeira onda. Outros segmentos da igreja, infelizmente, ainda ficaram com a primeira onda, o movimento pentecostal. Mas Deus vai continuar operando, porque estas ondas são para toda a igreja, em todo o mundo, de todas as denominações. Amém? Grande parte da inspiração das duas primeiras ondas, movimento pentecostal e movimento de renovação, tem vindo por o desejo de querer recuperar a espiritualidade da igreja do primeiro século, especialmente o que está narrado magistralmente por Lucas nos primeiros capítulos do livro Atos dos Apóstolos. Quanto bem nos fez ler e reler esses gloriosos capítulos. Quantos princípios temos aprendido, quantos paradigmas e tradições têm sido superadas. A igreja de todos os séculos encontrou sempre nessas páginas maravilhosas uma grande fonte de inspiração e avivamento. Com a segunda onda, alguns ousamos avançar um pouco mais. Quando o Espírito Santo nos visitou na década dos 60, a Bíblia se converteu para nós numa nova Bíblia. A palavra se tornou luz, revelação. Começamos a redescobrir que o evangelho que Jesus e os apóstolos pregaram era o evangelho do reino. A palavra reino sempre esteve lá, pero nunca antes tínhamos advertido. Estávamos com um véu sobre a palavra reino. Não víamos reino, e está por todo lado. Também compreendimos que a condição bíblica para ser salvo é confessar a Jesus como Senhor e não simplesmente como Salvador. Compreendimos que a grande comissão não se limitava a pregar o evangelho a toda criatura, sino que inclui o fazer discípulos a todas as nações. Também entendimos que o discipulado é a forma mais efetiva de edificar aos santos. Que o propósito eterno de Deus
não é simplesmente salvar almas do inferno, sino ser pai de uma família, de uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. Compreendimos, à luz da revelação, que a igreja que Cristo prometeu edificar não é a igreja evangélica. Alô? Quantos dizem amém? Amém. Tampouco a católica. Também não. É simplesmente a igreja. Amém? Amém? Que grande revelação! E que simples a sua vez. Compreendimos que os ministérios apostólicos e proféticos estão vigentes hoje, e não só os dos evangelistas, pastores e mestres. Naqueles anos 60, 70, a palavra restauração foi uma palavra-chave para muitos de nós. Nos ajudou a entender que a igreja precisava recuperar importantes verdades que ao longo dos séculos a igreja foi perdendo. Porém, o conceito de restauração involuntariamente também nos condicionou e limitou. Vou explicar. Por extensão, começamos a falar da restauração da igreja. Pero anos depois, compreendimos que Jesus nunca declarou: eu restaurarei a minha igreja. Nunca falou isso. O que falou? Eu edificarei minha igreja. Se por restauração queremos significar a recuperação das verdades e os princípios bíblicos que como igreja temos perdido ou ignorado ao longo dos séculos passados, o uso da palavra restauração é correto. Pero se ao falar da restauração pretendemos voltar a ser em todo como as igrejas do primeiro século, o enfoque ou a palavra não é a adequada. Dito de outro modo, podemos falar da restauração ou recuperação das verdades bíblicas, pero não seria correto falar da restauração da igreja, porque a Bíblia fala da edificação da igreja. Lembremos, queridos, que muitas igrejas dos dias do Novo Testamento eram bastante problemáticas. Às vezes idealizamos, só pensamos a igreja do primeiro século com capítulo 2, 3 e 4 de Atos. Mas tenha presente tudo que acontecia. Os coríntios eram carnais, estavam divididos. Os gálatas queriam voltar à lei. Em Éfeso havia uma ameaça de divisão entre os cristãos gentios e os cristãos judeus. Por isso escreveu Paulo essa epístola. Das 7 igrejas de Ásia, poucas constituem um bom exemplo para nós. Tem 1 ou 2. As outras,
A mesma igreja de Jerusalém, em seus comienzos tão gloriosos, não queria sair de Jerusalém. Jesus falou com clareza: sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas ficaram em Jerusalém, 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 Jerusalém. Não foram obedientes. E Deus teve que mandar uma perseguição para espalhar a eles, para cumprir sua missão. Então, não é a igreja ideal. Em conclusão, nossa referência absoluta para a edificação da igreja de nossos dias e do terceiro milênio não é a igreja do primeiro século, senão aquela igreja que estava e está na mente e coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Assim está a referência perfeita, absoluta, completa para a edificação da igreja do terceiro milênio, por um lado. E por outro lado, é a igreja que está profetizada, que vai ser ao final dos tempos, antes do retorno de Jesus Cristo à terra. E está tudo escrito aqui na palavra. Essas são as duas referências absolutas: a igreja do passado remoto, antes da fundação do mundo, e a igreja do futuro, que está profetizado que vai ser antes do retorno de Cristo. Pois, e as duas são coincidentes, concordantes. As duas são concordantes. A igreja finalmente será plenamente, completamente aquilo que Deus se propôs ter antes da fundação do mundo, aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, esse é o meu tema. Já passamos a introdução. Você agora compreendeu onde vamos a desenvolver esse tema. Então, vamos na primeira parte, falar sobre nossa referência absoluta no passado remoto. Nossa primeira referência absoluta para a edificação da igreja é o projeto eterno de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Hebreus 11, versículo 10. É um texto maravilhoso. Diz assim, falando de Abraão: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Uma cidade que tem fundamentos. Todo arquiteto, antes de construir um edifício ou uma cidade,
faz primeiro um projeto. A maioria das cidades nascem e crescem de um modo muito assim espontâneo. Por exemplo, São Paulo. É uma bagunça, você não sabe onde. Um argentino em São Paulo é um negócio muito difícil. Mas Brasília foi desenhada previamente. É verdade que ao longo dos anos, agora já também tem outros bairros que foi também crescimento, mas Brasília foi tudo desenhado quando não havia nada. É diferente. Aqui fala de uma cidade da qual Deus é o arquiteto e edificador. Todo arquiteto, para construir, primeiro faz um projeto. Antes de fazer o projeto, deve ter muito claro qual é o propósito desse edifício ou dessa cidade. Brasília foi desenhada para ser, como chamam? Capital. O governo estaria aí no Planalto. Isso foi o propósito. Segundo o propósito, faz o projeto. Se vai desenhar um hospital, uma escola ou uma morada, são propósitos diferentes e todo desenho é segundo aquele propósito. O projeto especifica todos os aspectos da obra que vai construir: seus fundamentos, suas colunas, suas paredes, suas portas, janelas, absolutamente tudo. Até os mais mínimos detalhes. Tudo está indicado. As dimensões, formas, materiais, qualidade dos materiais. Num projeto gigantesco, as plantas, Abílio, plantas, desenhos, plantas, são folhas e folhas e folhas e folhas, impressionante. Com suas especificações, muito mais ainda quando trata-se da construção de uma cidade. Para explicar este projeto, para introduzir, não explicar, introduzir este projeto, eu não encontrei melhores palavras que as que escreveu Silvia, minha esposa. E está aqui, neste livro, O Projeto do Eterno, estudio sobre a Epístola aos Efésios, porque a planta completa está em Efésios. Também tem outras partes da Bíblia, mas Efésio é especificamente isso. Silvia escreveu o prólogo deste livro. Em verdade, não escreveu como prólogo. Ela já tinha escrito isto. Eu, quando li, disse: isto é um prólogo maravilhoso. Melhor não pode ser para meu livro sobre Efésios. Vou ler alguns parágrafos. Silvia escreve assim. Felizmente aqui estou com a versão portuguesa. Facilita. Desde o princípio dos tempos, Deus teve um projeto
Muitas vezes temos falado acerca dele. Deus quer uma família de muitos filhos semelhantes a seu filho Jesus. Porém, geralmente, não temos ideia real de suas dimensões, de tudo que ele implica e abrange. Se trata do projeto de Deus, do único plano de anos e anos que convergem todos os seus desejos, intenções, propósitos e poder. Dentro dele se junta a mesma história da humanidade, ainda que com os múltiplos desvios e tentativas de detê-lo por homens influenciados pelas forças do mal. Nada fica fora deste projeto de Deus. E cada um de nós está incluído em seu plano. Tem um lugar e algo a fazer para cumprir o que Deus tem através dos anos. Não há muitos planos. Não há muitas propostas. É um grande projeto que Deus determinou levar até o fim desde o passado, antes do todo existir. E continua sendo assim até hoje. Nós podemos aderir a seu plano, entendê-lo, abraçá-lo, fazê-lo acontecer, ou ficamos ao margem, perseguindo projetos pessoais, correndo atrás de certas percepções ministeriais que na realidade desembocam naquilo que Deus aponta. Por isso há tantos cristãos ativos e frustrados, nunca conseguem alcançar o que supunham. Outro parágrafo. O Senhor não tem muitas vontades e propósitos diferentes para seus filhos. Não tem uma infinidade de planos para o mundo. Não embasa a potência do reino em múltiplos projetos diferentes. Deus tem um grande projeto: reunir todas as coisas em Cristo. É dizer que todas as vidas e pessoas, as circunstâncias particulares e acontecimentos históricos convergem no cumprimento de seu plano. Cristo como cabeça de um novo povo, de uma nova família, de uma nova ordem eterna. Olhando por essa perspectiva, tudo o que somos e fazemos aponta para o crescimento e avanço do projeto de Deus ou atenta contra ele. Jesus falou: o que não é comigo é contra mim. E que comigo não ajunta, espalha. Não é possível permanecermos neutros. Um repensar de nossas atitudes realizado no tempo e redirecionarmos nos ajuda a enfrentar a vida de um ângulo diferente, e isto nos permite voltar como obreiros eficazes. Outro parágrafo. O grande projeto de Deus se leva através de aqueles que decidem perder sua vida em Deus, perder sua própria identidade dentro do corpo, deixar de buscar o seu para buscar o de Cristo. Não podemos buscar os nossos e o de Deus ao mesmo tempo. São coisas opostas.
Quando nós perdemos do plano de Deus, entregamos tudo o que somos e nossos mais profundos desejos em realizar o projeto de Deus. Encontramos vida, o sentido e equilíbrio, a paz, porque passamos a ser parte do todo, da grande família de Deus, que se alegra em ser uma. Não buscamos a diferença, buscamos a identidade comum. Não nos esforçamos para alcançar o lugar destacado na frente, mas buscamos a retaguarda para oferecer apoio e contenção a nossos irmãos desde aqui. E se avançamos para a primeira fila, é para nós colocarmos como ponta de lança e escudo de proteção aos que vêm atrás. Nossa meta é o corpo, não nossa individualidade. E a partir de aí, nós avaliamos nossas conquistas. A maior de todas elas é chegar a perder a visibilidade em benefício do trabalho em comum. O último parágrafo. Deus não se propôs a realização de um projeto temporal, com data de vencimento, sino eterno, transcendente, perene, parte da eternidade passada, atravessa a história para dirigir-se à eternidade futura. E no cumprimento dos tempos, reunir-los todos em Cristo. Não como um final, porque em Deus não há finais, sino como realização da plenitude de plenitudes, que uma vez alcançada se manterá para sempre. E nela teremos parte também nós. Por que não aderir a este projeto agora? Focando com clareza a nossa visão, para coadjuvar a seu cumprimento e realização. Só deste modo alcançaremos um sentido transcendente da vida. Só assim poderemos elevar-nos por sobre o transitório e temporal, para dar à nossa existência valor de eternidade. Você vê que minha esposa é uma boa escritora, mas além disso, ela é profeta. Porque não é possível com sabedoria humana captar, escrever estas coisas. Ela tem revelação. Louvado seja o Senhor. Vou mandar um abraço de todo você a minha esposa. Amém? Queridos irmãos, este grande, majestuoso, eterno projeto de Deus pode se resumir em uma só palavra. Uma só. Sim. Este grande projeto podemos resumir com uma palavra, uma só. A palavra é igreja. Amém? Fala com teu irmão, igreja.
que é a igreja? Todos vocês sabem muito bem que é a igreja, mas sempre é bom refrescar, repassar. Sabemos que a igreja não é um edifício material, é uma comunidade formada por pessoas redimidas. A igreja não é uma instituição humana de caráter jurídico, legal. A igreja é a família de Deus. A igreja não é uma denominação ou associação civil ou religiosa. A igreja é a esposa do Cordeiro. A igreja não é propriedade de nenhuma pessoa ou grupo de pessoas. A igreja não é dos pastores ou dos apóstolos. A igreja tem um só dono: Deus. Amém? A igreja é o povo de Deus, o corpo de Cristo, o templo do Espírito. Não tem nome próprio, é simplesmente igreja, sem nenhum aditivo, sem adjetivo algum. Quando você coloca um adjetivo, já está dividindo. Igreja Batista, Igreja Assembleia, Igreja Pentecostal, Presbiteriana, Comunidade. Igreja é igreja, ponto. Sem nenhum acrescimento. A Bíblia distingue a igreja de uma cidade e a igreja de outra cidade. A igreja que estava em Jerusalém, a igreja que estava em Antioquia, a igreja que estava em Éfeso, para definir a geografia. É a única distinção, é geográfica, porque a igreja, os filhos de Deus que moram naquela cidade, formam a igreja que está naquela cidade. Não existe outra distinção. Irmãos, a igreja não é uma congregação. Ainda que a igreja se congrega, e é bom que se congregue, quantas horas na semana a igreja está congregada? Poucas. Quando se descongrega, vai para sua casa, trabalho, segunda-feira, terceira-feira, quarta, terça-feira, quarta, quinta. Não somos igreja? Então o que nos define como igreja não é o fato de congregar-nos. Por isso digo que não é uma congregação. Nós seguimos sendo igreja às 24 horas do dia e todos os dias da semana. Amém? Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. Quantos dizem amém? Queridos, a igreja não nasceu na mente de Deus faz 2000 anos. Quando enviou a seu Filho ao mundo,
E os pecadores se converteram. E Deus disse: agora, o que vou fazer com estes pecadores convertidos? Bom, teve uma boa ideia. Vamos a fazer a igreja. Não. A igreja esteve na mente e coração de Deus desde séculos eternos, desde antes da criação do mundo. Escuta, a igreja não é o plano B de Deus, é o plano A. Antes da existência dos homens e dos demônios, a queda foi um desvio, um atentado contra o projeto eterno de Deus. E a redenção foi voltar as coisas ao plano original. A igreja é a família de Deus. A família que Deus se propôs ter, segundo o seu beneplácito, segundo o desígnio de sua vontade, segundo o puro afeto de seu amor, segundo as abundantes riquezas de sua graça. O pecado só conseguiu revelar mais profundamente a imensidade inimaginável da graça de Deus. Veja o que vou falar agora. Vai somando a criação do homem e da mulher, a instituição do matrimônio, a procriação, a encarnação do Verbo, o sacrifício redentor de Cristo, sua ressurreição e exaltação à direita do Pai, a vinda do Espírito Santo, todos os dons e ministérios, a palavra, querigma e didaquê, todas estas coisas têm um só objetivo. Está na mesma linha, apontam ao mesmo alvo. Qual é? A realização do projeto eterno de Deus. Amém? Vou começar de novo. A criação do homem e da mulher, a instituição do matrimônio, só carne, a capacidade de procriar, ter filhos e descendência, a encarnação do Verbo, o sacrifício redentor de Cristo, sua ressurreição e exaltação à direita do Pai, a vinda do Espírito Santo, todos os dons e ministérios, a palavra de Deus, querigma e didaquê, tudo isto tem o mesmo objetivo: a realização do projeto eterno de Deus. Quantos dizem amém? Este projeto eterno, que é a igreja, tem um propósito eterno. Nós nos acostumamos a falar muito sobre o propósito eterno, mas acho que temos que fazer uma pequena correção de terminologia, porque o propósito eterno de Deus não é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o projeto de Deus. Esse projeto tem um propósito eterno. Qual é? Está exposto com clareza no capítulo 1, capítulo 3 de Efésios. 3 vezes repite no capítulo 1:
para louvor da glória de sua graça. Esse é o propósito. Versículo 6, versículo 12, Efésios 1, 12. A fim de sermos para louvor de sua glória. Versículo 14, para louvor da sua glória. Então, fazendo um resumo de Efésios 1, eu poderia dizer assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que em Cristo nos abençoou, nos escolheu, nos predestinou, nos redimiu, nos revelou sua vontade, nos selou com o Espírito Santo, com um único propósito, para louvor da glória de sua graça, a fim de sermos para louvor de sua glória, para louvor de sua glória. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as edades, por os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Porque dele, como era? Por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.